No dia seguinte, o Yuki deu início à limpeza. Tudo estava brilhando, mas era uma pena que aquele lugar fosse tão feio. De repente, um monstro apareceu, mas imediatamente foi repelido pela barreira. E agora ficou bem claro que o Shulkis pode aparecer em qualquer canto do dormitório. A pequena Ney se aproxima e pergunta se aquele trouxa estava bem. Ela avisa que o 7º Esquadrão está atualmente no sudoeste de Mato, e é por esse motivo que o Shulkis aparece mais por ali do que em outras áreas. Aquela dimensão é tão grande quanto a Tóquio, e cada parte tem sua própria defesa demoníaca. Ele agradece, pois está completamente perdido naquele lugar, mas como sua senpai, esse é o trabalho da Ney, ensinar os burrinhos, mesmo que ela seja apenas uma criança. A propósito, ele pergunta se não deveriam fazer alguma coisa a respeito daquela coisa. Logo em seguida, a Himari apareceu e destruiu aquela coisa à base de tiros. Ela reclama porque o Yuki tá de conversinha fiada ao invés de fazer seu trabalho, e diz para ele não subestimar suas habilidades. Se ela quisesse, teria acertado um tiro bem na cabecinha oca dele. Enquanto arrasta Ney de volta para dentro, ordena que ele prepare o jantar e pare de resmungar. Caso contrário, ela mesma terá que fazer algo a respeito daquela atitude. Tempos depois, o jantar já estava posto na mesa. A Chuchu foi a primeira a elogiar a comida do Yuki, enquanto a Kyoka estava muito feliz por ter comida nutricional e balanceada na mesa. Agora que ele está se mostrando tão competente, deve fazer o mesmo ao lavar o banheiro e a louça, e isso vale também para os quartos extras. Porém, logo ele se lembrou que só aceitou ser escravo porque queria ser um herói e não um zelador, mas a Kyoka só pretende usar ele quando for necessário. Até lá, ele vai ter que se contentar e simplesmente fazer o trabalho doméstico. Prestes a reclamar, Himari transformou sua mão em uma espada e quase atravessou o coitado do Yuki. Ela diz que mesmo sendo burro, ele não deve ser tolo a ponto de ir contra as regras da sua comandante. Porém, a Kyoka colocou a mão no ombro dela e disse que ele é um cuidador importante para realizar sua habilidade. Além disso, se ele passar dos limites, a própria vai dar um jeito de fazê-lo se arrepender, torcendo sua questão balançante. A cena corta e agora o Yuki está exausto no topo de alguma torre estranha. Lá de cima, ele conseguiu visualizar a Himari se preparando para o banho. Aquela visão deixou o garoto completamente abismado, pois tinha um par de melões completamente livres para ser apreciado. Por pouco, ele não foi visto pela Himari, mas quando pensou estar livre de encrenca, Chuchu, em sua forma minúscula do tamanho de uma formiga, estava observando o protagonista espiar sua amiga. Sua habilidade permite que ela encolha ou aumente de tamanho. Dito isso, Chuchu tirou uma foto do Yuki para provocar ele. Ela começou a perguntar se a comandante vai torcer a questão balançante do Prota se descobrir aquilo. Assustado, Yuki pergunta se ela está tentando ameaçar ele e se é dinheiro que ela quer. Mas não, definitivamente a Chuchu gosta de manter as coisas um pouquinho quente, então ela ordena que ele se torne seu escravo. Tempos depois, Chuchu está lendo um romance em seu quarto enquanto o Yuki está limpando. Porém, a única coisa que ele pensa em como pegar aquele celular e deletar aquela foto. Ela fica entediada e deixa o telefone de lado, e nesse momento ele tenta pegar, mas ela pega de volta, chamando o pobre coitado de pervertido por segurar sua roupa íntima. Ao perceber isso, ele acabou ficando um pouco envergonhado e também desesperado, e se aproveitando disso, a Chuchu começou a provocar o Yuki mais uma vez, e mesmo assim está tudo bem, afinal ela só vê ele como um zelador muito bom, então não é preciso ter medo que ele tente alguma coisa com ela. Dito isso, a Chuchu aproveitou que o trouxa pegou outra vez a calçola dela e bateu outra foto como material de chantagem. Agora, enquanto caminha pelos corredores, ele ouve alguns gemidos ofegantes, e quando abre a porta, encontrou a Kyoka e a Himari em combate. Elas estavam treinando ataques físicos, quando de repente um Shulk Mirim apareceu. Rapidamente, a Kyoka aproveitou aquela oportunidade para mostrar a sua aprendiz como ela deveria fazer. Facilmente, ela conseguiu aniquilar completamente a criatura, deixando o Yuki completamente em choque. Se ela fez isso contra um monstro daqueles, imagina se ela acertar suas regiões mais baixas. Em seguida, a pequena Ney apareceu com um comunicado oficial. Em breve, a comandante, a Himari e a Ney irão se retirar do dormitório para uma reunião importantíssima. Dito isso, as únicas pessoas na casa serão a Chuchu e o zelador. Mas a notícia não foi recebida de uma maneira muito boa não. O Yuki viu o sorriso estampado no rosto da Chuchu e já começou a imaginar as atrocidades que aquela garota estava planejando. A cena corta até o quarto da Chuchu, onde ela estava recebendo uma massagem muito boa do Yuki, e enquanto ele pensava que se não demonstrasse toda sua autoridade agora, não iria conseguir nunca mais. Porém, diante daquela visão, ele pensou que talvez mais alguns minutos não faria mal nenhum. A Chuchu então pergunta onde ele aprendeu a fazer aquilo com as mãos, e ele apenas costumava fazer massagens na sua irmã mais velha. Essa contestação fez a Chuchu revelar que ela também tem duas irmãs mais velhas. Ela cresceu sem pai, o que explica muita coisa, e desde a infância estudou apenas com
com garotas, e por esse motivo ela achou que seria divertido provocar e fazer um garoto de escravo. Bom, agora eles iriam jogar um joguinho de luta, mas esse boca aberta tinha que se exibir na frente dela, e então as coisas ficarão um pouco mais picantes. O perdedor tem que tirar uma peça de roupa a cada nova derrota. Obviamente que os escravos não podem recusar. Ele pensou que depois de vencer iria obrigar Chuchu a pedir desculpas, mas a cada nova partida ele perdeu e perdeu até restar apenas uma única peça. Curiosa, Chuchu disse que nunca viu um homem nu antes, e sem nenhum senso de autopreservação a maluca mandou ele começar a tirar tudo. Do nada ela começou a rir igual louca, enquanto Yuki começava a dar um discurso de cavalheirismo, mas aquilo não importava para ela. Tocou no ombrinho dele e começou a aumentar o próprio tamanho. Agora enorme, Chuchu disse que nunca deixaria um homem tocar nela tão facilmente, e do nada se jogou em cima do Yuki. De repente, aqueles dois estão igual gato e cachorro brigando, só que o Yuki definitivamente não é o dominante aqui. Mas agora chegou a parte boa. A Chuchu queria ver o que ele escondia ali, e acabou deixando o coitado completamente despido, igual quando veio ao mundo. Na hora, a reação dela foi extremamente genuína. As risadas começaram a ecoar na cabecinha do Yuki, assim como a humilhação de ter seu amigo de embaixo sendo chamado de fofo e pequeno. Pequeno e fofo. Só que de repente, um barulho muito alto chamou a atenção deles, que saíram correndo para ver o que era. Um Shulk gigante está tentando quebrar a barreira, e como os homens são fracos, ela decide cuidar disso sozinha, usando a habilidade chamada de mudança de paradigma. É isso aí mesmo, e fica gigante, pulando para fora do dormitório. Nesse momento, o Shulk tenta atacar, mas ela o segura pelo braço e o joga no chão. Em seguida, começa a girá-lo e arremessar para o alto, e mete o soco em uma voadora. Porém, ela acaba relaxando muito cedo, e diz que virar gigante é muito exaustivo. E de repente, a Chuchu é atacada por trás pelo Shulk gigante, enquanto os outros menores começavam a se unir, tornando-se cada vez maior. Ele tenta atacar de novo e acaba rasgando um pedaço da blusa dela. A Chuchu então decide usar a habilidade para crescer ainda mais, porém não funciona. Prestes a ser atacada, ela tenta se mover, mas os Shulks pequenos estão segurando os pés dela. Nesse caso, ela só consegue se proteger de um, mas leva outro soco em cheio. Infelizmente, o Yuki não pode ajudar, mesmo que ele queira muito. No entanto, ele se dá conta que sua transformação foi ativada quando seus lábios tocaram a mão dela. Então, ele sai correndo e pega a luva da Kyoko, pois acredita que se beijar algo dela pode se transformar. Ao fazer isso, ele tem uma leve reação, mas não era o suficiente. Então, ele resolve pegar uma blusa dela e ao beijar, sua perna se transforma apenas por um segundo. Sendo assim, ele corre para pegar as botas da Kyoko e vai o mais rápido possível para o lado de fora e as lambe. Enquanto isso, a Chuchu já está no seu limite e não vai aguentar por muito tempo. Porém, nesse momento, o Yuki apareceu com metade do corpo transformado, fazendo a Chuchu rir da cara dele. Porém, aquela é a única opção deles. Então a Chuchu segura a criatura enquanto o Prota destrói a raça do miserável apenas com um golpe. Quando tudo chegou ao fim, a Chuchu confessou que forçar uma transformação foi um exagero. Porém, o Yuki fez isso não só para proteger ela, como também mostrar que os homens não são totalmente inúteis. A cena corta e agora a comandante Kyoka está fazendo a massagem dos infernos no Yuki como recompensa. O coitado estava até pedindo arrego para ela ir com mais calma e ser delicada com ele. Porém, aproveitando a situação, ele pergunta se eles não deveriam consertar a barreira. Mas a comandante explica que as barreiras do dormitório e dos pomares, onde crescem os pêssegos, se o dano for leve a barreira se conserta sozinha. Dito isso, a comandante pede que a Chuchu, como punição, ajude o Yuki com suas tarefas domésticas e simplesmente sai caminhando. Quando aquele tormento finalmente acabou, o Yuki começou a se levantar, só que de repente a Chuchu se sentou nas costas dele a fim de mostrar sua dominância como mestre. Além disso, ela mostrou uma outra foto dele e disse que estava ainda mais curiosa sobre os homens. Nesse caso, eles irão manter aquele acordo de escravo e mestra. Ela se despede, mas acaba deixando o Yuki pensativo para trás. Afinal, agora ela tem várias fotos comprometedoras dele, e as palavras não vão mais livrar sua vida inútil de levar uma surra da comandante. Em outro lugar, várias garotas estão se preparando para brigar contra uma ameaça que não eram apenas Shulks. Nesse caso, havia uma criatura nova completamente diferente ameaçando o território, mas nenhuma daquelas garotas foram páreo para derrotar a criatura. Quando mesmo ia devorar uma delas, outra personagem ordenou que a deixasse viva. Ela recolheu uma fruta enquanto dizia ter sentido a presença de alguém muito importante, uma presença que ela conheceria em qualquer lugar. E Yuki está em algum lugar em Mato, então ela precisa fazer uma visita para ele. E assim se finaliza o episódio número 2 de Mato no Slave.